Olá, vocês estão indo para mais um vídeo, mais um react, porque não quer dizer, eu saí e já tô aqui com a parte 2 de a história de Red Dead Redemption 1 do canal do Sandman, mano. A gente acabou de ver a parte 1, agora a gente vai ver a parte 2. Fiz merda, gente? Puta que pariu, mano. Ctrl Z, cadê o Ctrl Z? Ctrl Z não funciona. Gente, eu parei em algum lugar aqui, né? Pulei demais. Oh my god. É por aqui. Deixa o likezinho no vídeo, se pra não perder nenhum react. Vai dar play em 3, 2, 1. John Volta. A missão foi concluída. John pergunta a Edgar do paradeiro da família dele e Edgar diz que a mulher dele morreu há algum tempo na prisão. Ele logo diz estar brincando, foi uma trollada um pouco perigosa essa, mas no final das contas ele diz que a família dele foi levada de volta para casa. Foram vários dias longe de casa, mas finalmente ele encontra sua esposa. Ela fica muito zangada com ele porque ela não sabia o que ele estava fazendo fora de casa e chegou até a pensar que ele tivesse morrido. John acalma ela dizendo que estava tudo bem, que a partir de agora eles vão voltar a ser uma família. Nesse rancho moram 4 pessoas: John, a esposa dele, Abigail, e o filho dele, Jack. Além desses 3, ainda tem um cara chamado de Uncle, que o John conhece desde criança, que apesar do nome, ele não é tio de John. É muito legal ver a relação de John com Abigail e o filho dele. John era um ex-bandido, Abigail era uma ex-prostituta, então ninguém apostaria que essa seria uma das famílias mais estruturadas. Só que contra todas essas possibilidades, eles vão fazendo tudo o que é possível para seguir em frente e deixar de lado o passado. John agora vai tentar ser um pai um pouco mais presente. Ele vai tocando o rancho dele e ensinando algumas coisas a Jack. Tudo vai indo muito bem, a colheita começa a dar seus frutos, o rebanho tem aumentado, mas um certo dia, sem mais nem menos, tropas do governo invadem o rancho de John. Ele manda que Jack entre em casa e fique lá junto com Abigail. A primeira leva de inimigos ele consegue conter. Ele volta para dentro da casa para traçar um plano para tirar Jack e Abigail dali, mas uma quantidade maior de soldados chega e sem muitas escolhas, Jack pega o rifle e se junta ao seu pai e a Uncle. Uncle leva um tiro no coração e morre. John, Jack e Abigail correm para o celeiro e John manda eles cavalgarem o mais rápido que eles puderem, enquanto ele resolve esse problema sozinho. Pressentindo o que estava por vir, John abre a porta do celeiro e se depara com dezenas de soldados. Aí é foda, né, gente? O que me pariu, velho. A vaca. Agora deu caralho mesmo. Ao ouvir os tiros, Jack e Abigail voltam e encontram o corpo de John na saída do celeiro. A cena é muito triste, mesmo depois de todos os esforços de John em ter que ver sua família raptada, ter que matar todos seus antigos companheiros, ter sido agredido, baleado, preso.
Mesmo com tudo isso, ele ainda foi assassinado covardemente e o pior de tudo é que ele morreu inocente. Tudo o que John tinha feito tinha ficado no passado e, como eu tinha dito, ele pensava em seguir sua vida de uma forma correta, mas infelizmente isso não acabou acontecendo. Oh, bury me not on the lone prairie where the coyotes wail and the wind blows free. And when I die, don't bury me 'neath the western sky on the lone prairie. 3 anos se passaram após a morte de John e agora Jack sepultava Abigail, que morreu de causas desconhecidas. Jack, que perdeu as 3 pessoas mais próximas dele, agora vai cumprir uma missão pessoal: encontrar Edgar Ross, o mandante do assassinato do pai dele. Jack encontra ele, se apresenta como sendo filho de John e chama Edgar para um duelo. Jack consegue ser mais rápido e vence o duelo, terminando assim uma das melhores histórias que eu já vi até hoje. Como todo mundo sabe, jogos de mundo aberto dão a possibilidade do jogador sair um pouco do foco da missão principal e se divertir um pouco mais com as missões secundárias. E algumas dessas missões secundárias são muito boas, no total existem 19 missões e eu separei 5 delas aqui para comentar com vocês. American Appetites, ou Apetite Americano, é a primeira missão e a grande parte das missões secundárias que tem no jogo é apenas uma pessoa que dá a missão. Nesse caso aqui, John realiza a missão para 3 pessoas. Ela funciona assim: em determinadas partes do jogo você vai encontrar algumas pessoas que tiveram parentes sequestrados perto de Armadillo, que é uma das cidades grandes do jogo. O grande problema nisso tudo é que essas pessoas que foram sequestradas foram devoradas por canibais. Isso fica claro quando o John encontra um carinha dizendo que foi atacado por um maníaco que quebrou a perna dele e tal, quando na verdade o cara só tinha atacado a perna dele porque ele tentou comer ele. Isso no bom sentido, por favor. Quando o John leva o cara... Como assim, Sandman? Você me mete um final desse e agora você vem com side quest? Ele se revela um canibal e é dada a opção a John se ele permite que o cara seja devorado ou se ele mata o canibal. Who Are You to Judge? Ou Quem é Você para Julgar? Uma das missões mais comédias de todo o jogo. Em um local do mapa você encontra um rancho pequeno e lá você encontra um cara chamado Jeb. Esse Jeb está desesperado porque sequestraram o amor dele. Ele dá as coordenadas para John e no lugar John encontra uma mulher que ele acha que ela é o tal amor da vida desse Jeb. Só que na verdade essa mulher sequestrou a égua dele. Era a égua que era o amor da vida de Jeb. John leva a égua de volta e depois de muito tempo é dito em um jornal que Jeb se casou com essa égua e que nenhum familiar apareceu na cerimônia. Remember My Family, essa é uma missão secundária que eu coloquei na história simplesmente porque eu não imagino ninguém que jogou o jogo não completando essa missão. Nela, Jack Marston, que já está crescido, vinga a morte de seu pai matando Edgar Ross. Let No Man Put Us Asunder, ou Que Nenhum Homem Separe, é a missão onde você encontra uma senhora muito idosa chamada Alma e ela usa um vestido de noiva e está inconsolável porque o marido dela está atrasado para o casamento. Ela pede a John que vá atrás do marido dela em Armadillo, só que chegando lá, ele descobre que o marido dela morreu há muito tempo, acho que uns 17 ou 20 anos, eu não lembro agora de cabeça. Inclusive na lápide dele tem uma frase que diz: aqui jaz Peter Turner. Como é que ele não desconfiou disso, mano? A véia tá caduca, velho. Aqui jaz Peter Turner, morto com uma pancada na cabeça. A frase do epitáfio dele diz assim:
ele nunca mais vai dançar com outro. Segundo informações, Peter era gay. E outra curiosidade é com relação à Alma. Indícios sugerem que a Alma seja um espírito, já que ela morreu em 1911 e parte do jogo se passa em 1914. Fora isso, tem outras coisas que sugerem que a Alma seja realmente um espírito, a começar pelo nome dela. I Know You, ou Eu Conheço Você, é a missão mais enigmática de todo o jogo. Ela acontece em 3 partes do jogo. Você encontra o cara bem vestido nos lugares mais estranhos possíveis. Ele sempre lembra a John do passado cruel dele, dos tempos em que ele fazia parte da gangue de Bill Williamson. As 2 primeiras vezes que eles se encontram, ele critica a John. Na terceira vez que eles se encontram, o que acontece um pouco antes da morte dele, John fica de saco cheio e aponta uma arma para ele e dispara 3 vezes, mas nenhum dos tiros pega no cara. Isso deu margem para tanta teoria que vocês nem imaginam. Quando o John fala com ele pela última vez, o cara misterioso diz a frase: "Aqui parece ser um bom lugar." Nesse exato lugar onde ele falou isso, John e Abigail foram enterrados. John tentou atirar 4 vezes contra esse cara, mas somente 3 tiros foram dados. Um representa a morte de John, o outro a morte de Abigail e o terceiro representa a morte do tio de John. O 4º tiro falhou e por isso ele representa Jack, que continuou vivo. Muito se especula sobre a identidade desse homem, alguns acham que ele é Deus, já que quando John amaldiçoa ele, ele fala que muitos amaldiçoaram, fazendo referência à frase em inglês God damn it. Outros acham que ele é o diabo e tem quem acha que ele é apenas um espírito. Tem um quadro no quarto de Abigail que tem um cara que parece muito com esse homem misterioso aí, mas a Rockstar não se pronunciou oficialmente sobre a identidade desse cara. Tell me your damn name and where you know me from. Well, I know you're from Mexico, I know you're from back out west. I know you from all over. Tell me your name or I won't be responsible for my actions. Oh, but you will. You will be responsible. This is a fine spot. See you around, cowboy. Damn you! Yes, many have. Vamos agora às curiosidades. Grande parte dos vídeos que eu faço eu comento sobre a trilha sonora do jogo e no caso do Red Dead Redemption eu não ia deixar de falar da trilha. Inclusive algumas pessoas me perguntaram o nome da música no teaser que eu upei essa semana. Não, depois da morte do John acabou meu humor. Foda-se. A trilha se chama Compass e o link da música tá aí na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, Red Dead Redemption teve um antecessor. É como dizem, Red Dead Redemption é um sucessor espiritual do jogo Red Dead Revolver. Esse último era um game de PS2. Pra quem gosta dessa temática de faroeste, Red Dead Revolver é um jogo indispensável. No multiplayer do Redemption dá pra jogar com o protagonista Herd Hallow, e diga-se de passagem, é o personagem que eu utilizo. Existem boatos que circulam na internet que sugerem que John Marston seja cego do olho esquerdo. Os 2 boatos mais claros são esse aqui. Quando o John usa o Dead Eye, que é aquela habilidade de deixar tudo mais lento, às vezes ele fala: "Eu acho que eu tenho meu olho de novo." E quando ele aparece no Undead Nightmare, o olho esquerdo dele está desaparecido, o que pode ser uma referência à cegueira do olho esquerdo dele. Existem outras teorias, mas como eu disse, essas 2 para mim são as que mais fazem sentido. Tem uma cidade no jogo chamada Tumbleweed que serve de abrigo para gangues e é palco de várias missões no jogo. O curioso sobre essa cidade é que todas as referências feitas a ela tratam a cidade como sendo assombrada. O próprio jogo diz isso, já que boatos dizem que Tumbleweed foi construída em um túmulo de várias pessoas e que é comum ver assombrações por lá e tal. Eu mesmo nunca vi nada de anormal na cidade, mas quando eu fui pesquisar sobre essa cidade, eu vi algumas coisas curiosas. Por exemplo, perto da mansão dizem que dá pra ouvir um latido o tempo inteiro, mas não existe cachorro nenhum no lugar. Durante a noite, vários morcegos voam sobre a mansão, mas de forma alguma dá pra matar esses morcegos. Dizem que se você ficar no hall da mansão no sábado, às 4 horas da manhã, dá pra ver o espírito de uma velha. Cara, tem tanta coisa que eu resolvi deixar um vídeo na descrição com todos esses mitos sobre Tumbleweed. Apesar disso tudo, eu não consegui ver nenhuma anormalidade na cidade. Pra mim, tudo isso não passa de boato, tanto do próprio jogo quanto dos jogadores. Em 2 cidades do jogo, você pode passar o tempo assistindo filmes. Os vídeos são curtos, mas são bem engraçados.
Eles tratam de temas que eram muito comuns na época, como o voto Caganeira. feminino, a venda de remédios milagrosos e etc. As duas cidades que possuem cinema são Armadillo e Blackwater. Se tem uma coisa que eu fazia bastante quando eu jogava Red Dead Redemption era ficar vendo a causa-mortes do pessoal. Tem muita coisa engraçada nessas lápides do jogo. Tinha gente que morria de diarreia, ataque epilético, atingido por raio. Dá pra ver que a Rockstar teve muito capricho nesse sentido, já que a variedade de tipos de morte e os epitáfios são muito peculiares. Em Oddfellows Rest, por exemplo, tem uma lápide que diz: aqui jaz Lambert Henning, causa da morte. Ele deu um passo no trilho para ver se o trem estava vindo. E estava. Outra: aqui jaz meu terceiro marido, que eu tenha sorte na quarta vez. Tem uma outra que diz: aqui jaz Ethan McFarlane. A frase da lápide diz assim: nunca tente ordenhar um touro. Tem outras várias frases nas lápides que, se vocês tiverem a curiosidade de ver, vale a pena. Eu falei na história que o Landon Ricketts era uma lenda. Ele já era o gatilho mais rápido do Oeste na infância do próprio John Marston. O que muita gente não sabe é que naqueles jornais que você compra nas cidades é dito que Landon Ricketts morreu durante o sono e que ele estava escrevendo a biografia dele, mas morreu antes. Outra curiosidade é que o dublador de Landon faleceu em 2011 vítima de um câncer de próstata. O nome dele é Ross Reagan. Foi lançada uma DLC que, entre algumas missões que eram adicionadas no jogo, trazia um animal mitológico conhecido como Jackalope, que é nada mais que um coelho com chifres. O Jackalope é um animal que não existe, mas existem lendas sobre a existência dele. Ele funciona mais ou menos no mesmo estilo do Tsushinoko do Metal Gear 3. Há quem diga que já viu, mas nada ficou comprovado. Essas fotos que vocês estão vendo agora é dessa criatura lendária. O nome Jackalope vem da junção de Jack Rabbit, que significa lebre ou coelho, com antílope. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse jogo traz um dos melhores enredos que eu já vi e eu não poderia deixar de trazer ele para o canal. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, deixem like, mais favorito e, se der, curtam a fanpage que está aí na descrição do vídeo também. Um grande abraço a todos vocês, valeu e fui! A morte do John pra mim, nossa. Só porque eu achei que ele ficava vivo, mano. Porque, se eu não me engano, o Arthur meio que ele se sacrificou pro John conseguir viver a vida dele de boas, mas... Nossa, a morte dele foi muito brutal, mano. Não sei escrever John, mano. Ah, mano, vai do jeito que der, né? Caralho, velho. Cara, parece ser um ótimo jogo, na verdade. Me deu vontade de jogar assim, pra ser bem sincera. É meio pai, né? Tipo, eu já sei toda a história, vou jogar. Ai, mas acho que vai meio de imersão, né? Quando você tá jogando, você fica meio que... Estou fazendo tal coisa. Eu não fico pensando, tipo, ai, mas ele vai morrer. Tá ligado? Não, eu estou vivendo agora. Cara... Gostei do vídeo, gostei. O Sandman, ele fala muito bem, né? Mesmo 9 anos atrás, ele sempre fala muito bem, mano. Dá pra entender perfeitamente, velho. Gostei bastante do vídeo, mano. Deixa o likezinho aí no vídeo, pra não perder nenhum react. Comentem aí embaixo também as suas observações sobre Red Dead Redemption, mano. Nossa. Bom, tá? Gostei. É isso e até o próximo.